Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, a Sem Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quinta-feira, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com, falando para Santos, São Vicente e Praia Grande. Quero mandar um abraço nesse início de programa ao meu amigo não, sou fã, meu ídolo, o Pedro Macedo e o Passarinho, do programa Radar Esportivo. Estava conversando com eles agora na saída da programação e a gente se preocupa. Eu concordo com o Pedro Macedo. Pedro Macedo é uma das vozes mais equilibradas nos comentários futebolísticos dessa cidade. Um abraço especial. E do lado do Pedro Macedo, a enciclopédia dessa cidade em datas e fatos do futebol, o Passarinho. Inclusive nós tínhamos que fazer um quadro aqui, viu, Thaisa? Thaisa, Argentina, tudo bem? Nós tínhamos que fazer um quadro, chamar o Passarinho e gravar um quadro Fatos do Futebol. Pegar aí porque ele publica sempre no Facebook dele histórias. Então, já uma dica aqui, viu, Reale? Chamar o Passarinho, pegar ele um dia aqui, gravar Fatos do Futebol, e buscar aí informação, porque ele é uma enciclopédia. Então, um abraço especial ao Passarinho e ao Pedro Macedo. Hoje eu tenho a participação, ficou da semana... Na semana passada a gente ia falar de empreendedorismo, acabamos desvirtuando do tema. Agora o Paulo Queja, ele que é consultor empresarial e um tema importante, não é? Cada vez mais o microempreendedor. E você sabe que essa novela que está passando agora, Amor à Vida, né? Ela tem lá um exemplo de microempreendedor, que é o Félix e a Elizabeth Savala. O Félix, né? Félix não, Elizabeth Savala. Na verdade é a Elizabeth Savala. O Félix é o marqueteiro, chegou para dar Mas é a Elizabeth Savala, e eu achei curioso, porque eu estava lendo hoje de manhã na UOL, que parece que ele agora está havendo uma competição entre os carrinhos de hot dog para disputar o público, né? Quer dizer, você tem um público consumidor e aí um coloca a mulher pelada, o outro coloca o Félix com a flor na cabeça, enfim, é uma disputa. Não deixa de ser um exemplo de empreendedorismo. Boa tarde, obrigado pela participação, Queja. Eu que agradeço o convite, estar aqui com vocês, é verdade, né? O diferencial hoje é a grande coisa, né? Porque hot dog todo mundo vende, às vezes o que você coloca no seu hot dog, é claro, que recheio que cobertura você coloca, como é que você atende esse cliente, são alguns diferenciais que você pode demonstrar. E às vezes as coisas pitorescas, né? No caso lá da novela, o próprio Félix. O atendimento, né? O atendimento, a forma lá que ele atende. Mas existem vários exemplos de... Tem um exemplo, até um videozinho do Sebrae que fala de um caso de um hot dog que o pessoal atravessa a cidade lá em Porto Alegre para ir comer com ele, por causa do atendimento dele. O preço dele é um preço mais ou menos o preço do mercado, e ele tem algumas coisas diferentes que ele coloca, alguns tipos de molhos que ele oferece. Então o cliente acaba indo para esse tipo de negócio porque, primeiro, vira um ponto de encontro, porque a pessoa é uma referência, já que ele é um microempreendedor, né? E porque o atendimento, aquilo que é servido, também é gostoso, né? Agora, juridicamente, né, há uma diferença do microempreendedor, não é? Que até tem uma característica própria na questão de impostos, ou de isenção, ou de os valores são diferentes, né? Porque, na verdade, o governo quer, se falava muito no Brasil, da informalidade, que ainda é muito grande. Mas eu vejo muita gente, aquela senhora que fazia salgadinhos, o camarada que vendia caldo de cana, me parece que está mudando. As pessoas estão aderindo a essa ideia do microempreendedor formal. Porque foi criado a figura do MEI, né, microempreendedor individual. Aliás, o acesso a isso é no portal do empreendedor.gov.br.
Essa figura criada pelo governo foi uma maneira realmente de trazer o pessoal da informalidade para a formalização. E com isso também incluir esse pessoal para benefício do INSS. Então, é faturamento até R$60 mil bruto por ano, mais ou menos, e a condição de ele pagar um valor de em torno de R$40, arredondando, em torno de R$40, onde ele paga INSS, se ele for serviço, um pouquinho vai para a prefeitura, um pouquinho vai para o Estado, faz essa divisão num valor bem baixo, bem acessível, e se ele tiver algum problema de saúde, ele pode requisitar, por exemplo, o afastamento no INSS. Essa é uma grande vantagem. Então, é uma inclusão em cidadania. Para mim, isso não tem dúvida. Fundamental, né? E aí a gente pegaram milhões de pessoas que acabaram se formalizando. O processo no site é muito simples, ou seja, você entra lá, faz o teu cadastro, o CNPJ sai na hora. Se você tem um ponto, por exemplo, vai cozinhar alguma coisa, fazer alguma coisa, você tem um alvará provisório, você vai na prefeitura, faz a requisição e você tem um trâmite, dependendo da prefeitura, que vai facilitar o processo. Mais fáceis, outras não, mas normalmente mas é mais simples, né? Até... Que é diferente da micro e pequena empresa, que tem um outro tipo de exigência. Mesmo assim, essas empresas têm uma facilidade em relação às empresas de médio e grande porte. Você sabe que eu me recordo no congresso do município do ano passado, eu fiz uma entrevista com o Guilherme Afif Domingues, e tinha acabado de ser criado, aliás, tinha sido criado sim o ministério, né, ou a secretaria, a secretaria com status de ministério da pequena e média empresa, né, e havia a possibilidade da moça da Luísa Trajano, né, do Magazine Luiza, assumir, antes dele ser indicado. Uhum. E eu perguntei para ele, falei assim, o vice-prefeito, aliás, vice-governador, qual é a sua impressão da criação do... E ele criticou, disse, já começou mal e tal. E aí, meses depois, ele foi indicado. Eu li uma matéria essa semana, ou ontem, se não estiver enganado, do orçamento, né, desse ministério, que é um orçamento minúsculo, que não dá para fazer nada. E eu fico pensando, se cria um ministério que não tem orçamento, que não vai poder ajudar o micro e pequeno empreendedor, que não vai fomentar nada, porque a gente sabe que precisa de dinheiro, não tem dinheiro, não dá para fazer nada. Ficou inócuo esse ou não? Na minha visão, tá uma questão pessoal. Por exemplo, você tem uma entidade como o Sebrae, que é uma entidade muito forte, que tem uma arrecadação via empresas, no qual o governo arrecada e repassa, como o Senac e outros mais, que já tem sua verba específica. As ações feitas para a micro e pequena empresa são feitas através dessa entidade. Então, me parece que essa secretaria, esse ministério, tem a função de articulação, de aprovação de leis, de articulação junto aos políticos para que as coisas aconteçam, entendeu? Agregar as pessoas. O Sebrae ele é mais um realizador do processo. Fomentador. Fomentador e realizador. Ele também entra com verbas e faz parcerias com instituições especialistas para trabalhar com a micro e pequena empresa. Quer dizer, a gente vai pegar a orientação no Ministério e vai pegar recursos ou cursos, enfim, qualificação no Sebrae. Por exemplo, essa é uma visão particular. Tá? Em que o Ministério precisa de verba, ele precisa. Lógico. Agora, que ações ele tem dentro do Ministério do qual ele precisaria de verba, dá para se questionar, porque se você solicita junto à Câmara uma aprovação de lei, eles já aprovam verba para isso, o Ministério não vai precisar desse valor. Agora, o que já tem muita gente hoje com medo de ser empreendedor, né? Ah, sim. Não é? Sim. Às vezes a pessoa tem até uma boa ideia, tem até vontade, mas tem medo, porque os números, não é, mostram que as empresas têm vida curta no Brasil, né? Não sei se isso vem mudando. Isso mudou, mas ainda é constante. Até os 5 anos, quase metade das empresas que são abertas, elas fecham. Mais ou menos isso. Fecham ou são abandonadas? Que esse é um outro aspecto também. Fecham nesse também. sentido, ou seja, eles param de funcionar. Eu não sei quantas são fechadas especificamente no órgão público. Eu vou contar aqui um caso, até uma dica para quem tem empresa, né? Que deve se preocupar, que às vezes o camarada abre uma empresa e depois não dá certo o negócio, ele abandona a empresa e esquece de fazer o encerramento da empresa. Uma pessoa, todo mundo conhece, era sócio de uma empresa há 40 anos atrás. 40 anos! Nossa. Ele saiu da sociedade, formalmente, com documento, registrado em cartório, Essa empresa continuou por mais uns 20 anos
e teve problemas de INSS, enfim. E aí a empresa não fechou, a empresa ficou capenga lá, tal, abandonaram a empresa. Esse cara que saiu há 40 anos atrás, o INSS penhorou o apartamento dele. Nossa, deve ter alguns buracos aí nesse processo de transferência. O buraco é o seguinte, para o INSS, eles querem receber. Então, quando a empresa não é fechada de acordo, eles vão atrás de quem foi, não querem saber. Aí a pessoa tem que contratar um advogado. Tem que se defender, né? Lógico, tem todo um trâmite, não é? Essa pessoa conseguiu livrar, mas foram mais de 2 anos de preocupação, sofrimento, além de recursos. Então, se você abrir uma empresa, fecha a empresa. Tenha essa não quer mais preocupação. utilizar, fecha não a empresa. quer dá trabalho, dizer que dá um trabalho danado para você fechar, mas fecha a empresa, porque às vezes a pessoa acha que não vai acontecer mais nada, 40 anos depois o INSS foi atrás. Eu acho que assim, primeiro, para se abrir um negócio, é importante pensar no que vai fazer. É verdade. E aí, pesquisar também? Um dos grandes problemas é isso, é o planejamento antes de abrir um negócio. Tá. Antigamente, o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo, né? No ranking de empreendedorismo. Só que, um dos mais. Um dos mais. Eu não tenho um número assim, não sei se é os 10 mais, os mas está lá. Está bem forte. Um dos quesitos, não é quesitos, uma das coisas que acontecia há 10 anos atrás ou há 5 anos atrás, que se buscava mais empreender por necessidade. Hoje está invertendo. Cada 3 negócios que são abertos, 2 são por oportunidade e 1 por necessidade. Então você muda o perfil de quem busca isso. Porque, por exemplo, o caso da moça lá da novela, ela abriu o hot dog... necessidade. E aí ela faz o trabalho. Quer dizer, se você for perceber, eu vi poucos capítulos, ela não faz ações de melhoria, ela não faz ações de inovação dentro do negócio dela. Ela vende o cachorro-quente dela e se sustenta. É verdade. Quando você pensa em oportunidade... Na verdade, fazendo essa avaliação, e é interessante, nós estamos fazendo aqui uma cinematerapia, né? Vamos dizer assim, mas os 2 momentos que houveram um incremento no negócio foram pessoas de fora que incentivaram o incremento. Uma foi a troca do carro. Até por motivo, verdade, ela teve um problema lá, bateu, roubaram. Ela teve um problema. Ela roubaram, aí então vou pegar um melhor. E aí agora ela tinha que dar um emprego para o Félix e colocou. Até nisso, né, não houve, ela nunca pensou em ter um carro melhor. A necessidade fez com que... E é ruim, né? Porque se você faz por necessidade e leva um tombo muito grande, você acaba não conseguindo ter resultado. Esperar ter problema para fazer uma ação de melhoria é querer morrer, né? O que se faz hoje é buscar não só inovação, mas uma melhoria. Você faz alguma coisa mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho ali, e você vai desenvolvendo o teu negócio. E aí sim você tem prosperidade, né? Faturar mais e olha, você está falando esses dados da necessidade, e essa necessidade acontecia em razão, nós temos uma taxa de desemprego muito alta. Então o cara não tinha emprego, o que ele ia? Ele virava empreendedor, né? Saiu agora os dados, não é? Nós tivemos o menor índice de desemprego dos últimos não sei quantos anos aí, tá? Estava hoje nos principais jornais. O índice mais baixo de taxa de desemprego. Portanto, o empreendedorismo, se o cara tem emprego no mercado, ele já pensa 2 vezes em empreender. Mas, por outro lado, os jovens, pesquisa feita em universidades, muitos deles querem ter o próprio negócio. Seu próprio negócio. Se você pega gerações mais novas agora, a questão de autonomia, independência que querem ter, eles querem abrir negócio. Até porque o tipo de emprego hoje começa a mudar a sua característica. Às vezes eu tenho parceiros, né? Eu tenho pessoas que fazem trabalhos muito bons e fazem para minha empresa, para outra e para outra. E aí eu não vou contratar como funcionário. Eu vou contratar ele como um MEI, por exemplo, ou uma microempresa. E ele acaba empregando algumas pessoas. Aliás, um dado interessante. O microempreendedor individual pode ter um funcionário. Isso é muito bom. Interessante. Então, assim, um funcionário. Um funcionário até. Ou seja, você consegue abrir um negócio e colocar alguém também na formalidade, que é um problema. O que é importante, né? Eu fiz visita em favelas lá no Rio de Janeiro, que na verdade hoje são comunidades, e aí eu percebi que existem, por exemplo, na Rocinha você tem 7 mil negócios e 700 são formalizados. 7 mil negócios. É uma coisa linda. Mas eu li sobre isso, de locadoras, de não sei o que o pessoal, você tem uma verdadeira cidade, né? E que muitos estavam, até pela pacificação, estavam indo buscar uma situação mais confortável junto aos órgãos competentes. E muito também pelo seguinte, como eu testemunhei conversando com alguns deles, a formalização ajuda a melhor negociação e melhor ação com o fornecedor. Então
Então ele consegue condições melhores com o fornecedor, consegue financiamento para a compra de algum equipamento pequeno que ele precisa no negócio dele em linha de crédito. Olha, coisa quando você está sozinho é mais você difícil. não pode, ou na receber em cartão de crédito, entendeu? Que como pessoa vantagens interessantes. Vamos fazer um breve intervalo. O Paul Williams foi para o Rio de Janeiro, diz que ele tá montando um negócio lá Vocês estão rindo? Diz que ele ia montar um negócio lá na Rocinha. Vamos fazer um breve intervalo nossa em reação, é muito rápido. O Cirino diz que ele já está lá. Vocês viram o Cirino falando? Diz que já alugou um apartamentinho, já está lá. Grande Paul Williams. Vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido. Fique aí, eu volto já. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Estamos de volta ao vivo aqui. Estava comentando com os meninos. Hoje eu fui abordado na rua por duas telespectadoras, a dona Anitta e a dona Josefa, que são minhas telespectadoras assíduas, comentaram vários programas, fico muito feliz. São duas senhoras simpaticíssimas. Uma deve ter uns 80 anos, a outra uns 85 anos, mas ativas, andando para cá, andando para lá. Eu fico muito feliz. Elas ficaram de me apresentar as netas, aí eu fiquei mais feliz ainda, mas vamos aguardar, não é verdade? Mandar um abraço especial aos meus amigos da Ozan, www.ozan.com.br ou através do 3228-8000. Quem também nos apoia é o restaurante Boqueirão Express Grill e o Paulo, Nelson, estão com agora a ceia de Natal e de Ano Novo. Você pode ligar para o restaurante Boqueirão Express Grill ou ir até lá e fazer a sua opção de ceia. É muito mais prático, né? Fazer a sua opção de ceia de Natal. Mandar um abraço para o meu amigo João. Vai estar aqui amanhã o João do Incatep falando dessas novidades. Esse simulador que vocês estão vendo é de um guindaste de offshore, de plataforma offshore. Não existe no mundo nenhum outro simulador. Esse é um desenvolvimento da Incatep, é um produto da Incatep. A Incatep que hoje está instalada em 3 grandes centros de treinamento e está qualificando gente na África, na República Dominicana, no México, nos Estados Unidos. A Incatep não só qualifica o trabalhador avulso aqui no Brasil, mas também em todo o mundo. E lembrar do Buffet Vanucci, com uma promoção, mas está aí um ambiente agradável, com fraternização de final de ano, também para os aniversários, casamentos, 100, 120 pessoas, você pode optar pelo Maison Vanucci. O endereço e o telefone no seu vídeo para maiores informações. Aí, olha, vamos lá
Exemplos de empreendedores, né? A Fernanda é uma empreendedora, 3227-6570. E a Fernanda estava na área de movelaria, né? Muitos anos na área de movelaria, mas no ano passado ela resolveu, a movelaria continuou com o irmão dela e ela foi para outro segmento, né? Que também deve ter muito isso, né? Adequação do mercado, não tem isso que já? Entendo, das pessoas. Eu tive um caso há muitos anos atrás que ele tava, o empresário estava num ramo, era da região, vamos dizer assim, não é aqui, mas é da região. Estava num ramo de distribuição de bebida. Sim. E ele falou assim, olha, eu estou com dificuldades, margens pequenas, a concorrência grande e tal. E ele conversando comigo, vendo algumas possibilidades, ele resolveu abrir uma venda e manutenção de bicicletas na época. Isso Nossa, nada a ver. Nada a ver. Mas é porque ele fez Senai quando ele era mais novo, os filhos gostavam muito de bicicleta. Tem uma coisa de identidade, né? E aí eu falei assim, mas você pesquisou com os filhos? Não, eles se movimentam bastante. Então, hoje, se você for ver, hoje em Santos e na região, bicicleta... É um grande negócio. Mesmo com a entrada dessas bicicletas que são um aluguel muito baixo, Sim. Você tem um mercado de venda muito certeza. Grande. Até porque elas não atendem toda a cidade. E neste caso ele entrou depois eu fui conversar com ele entrou com esse tipo de negócio e virou parceiro lá, por exemplo, de grande supermercado que vendia o produto e fazia montagem, alguma coisa com ele. Até porque tem muita gente trazendo as peças da China e montando aqui, né? Isso agora também tem muito. Né? Você sabe que o Arbênio Mendes começou com a alocação de bicicleta. Na verdade, não era alocação, era o estacionamento nas barquinhas, né? Outro dia eu conversando com ele... Já sei por onde começar, então. Do cano, né? Estacionamento. É verdade, estacionamento de bicicleta. Que é uma coisa curiosa, né? Por incrível que pareça, do lado de Santos você não tem muito isso. Até talvez pela falta de área. Mas do lado do Guarujá você tem muito disso. Vicente né? Carvalho, muito, Vicente né? de Carvalho, então... Aquele monte de gente e muitas bicicletas, né? Agora, o que já vamos imaginar, você que é um consultor, o camarada resolve montar um negócio, né? Quer dizer, ele primeiro, como esse cliente que você falou, ele já tinha feito Senai, de certa maneira tinha lá os filhos com identidade. Alguma identidade. Mas hoje qual é o primeiro passo para o empreendedor que tem uma ideia ou tem vontade de montar um negócio? Qual é o primeiro passo? Eu acho que a primeira coisa é pesquisar, é montar um planinho de negócio. Tá? O Sebrae mesmo tem material disponível no site gratuito, você pode baixar, tem o Negócio Certo, que é um site do Sebrae, que tem um monte de material gratuito que você pode se cadastrar e baixar. Você pode fazer os cursos pela internet também de qualificação para gestão de negócio, também são gratuitos. E montar o teu plano de negócio, nisso você vai ter que pesquisar algumas informações sobre a tua ideia, né? E lá também você tem algumas sugestões. Só que é importante levar em consideração que sugestão depende muito da região, do tipo de público que você tem, se o negócio é físico, se é via internet, são características muito diferentes, né? E aí o empreendedor pensa o seguinte, quando ele pesquisa, como acontece muitas vezes, você perguntar para um empresário quem é o concorrente dele, tem alguns que falam que é ninguém. Não tem concorrente, né? E aí ele tem uma loja de sapato, lá que vende sapato, e o vizinho que mora do lado compra na internet o sapato dele, não compra com ele. Então o vizinho dele compra num concorrente. Então ele não tem noção disso e não trabalha isso. O que ele faz para conquistar esse vizinho, né? O que ele faz para conquistar os clientes que estão lá? Qual é o diferencial que ele tem em relação aos outros concorrentes? Mas se eu acho que eu não tenho concorrente, eu não tenho nem que pesquisar. Então, hoje tem muita coisa no mercado, muitas coisas que acontecem. Existe a questão das franquias também. Sim. Que é uma possibilidade de pesquisar, no mínimo pesquisar o que eles fazem bem. Você tem a assessoria, né? As franquias, normalmente, quando também. Você opta por uma franquia, você já vem com o negócio formatado, né? Quer dizer, eles podem acessar o site da ABF, Associação Brasileira de Franchise. Que, inclusive, é um santista, que foi um dos fundadores, né? Isso. Na época que a gente fazia faculdade. É verdade, não é mais agora. Não, na época que a gente fazia faculdade, ele começou, né, as franquias. Aquele negócio, não, até a fundação da ABF. Legal. Que eu me lembro na época. Quer dizer, franquia... Para quem não sabe, nós fizemos a mesma faculdade de administração, tá? É verdade. Não vamos falar quando, que isso daí faz um tempinho. Mas interessante, olha quanto tempo levou para... E ainda as franquias ainda estão num processo de formatação. Lógico, existem negócios já preparados, mas ainda se caminha muito nesse sentido, né? Porque existem pequenininhas e grandes, existem micro franquias. E algumas que, por mais que se faça uma estrutura, ela é um pouquinho... não tem muita base, né? Então, assim... Você conseguir resultado com algumas franquias muito pequenas
valores muito altos, não tem condição. Não adianta. Né? Nós tivemos ao menos um mês atrás, teve uma feira aqui. Sim, isso foi muito boa. Que eu não consegui, não consegui. Eu também não fui porque eu não estou para montar nada, então. Mas eu queria conhecer como é que era a feira aqui, como é que foi. Acho que você sabe que outro dia eu estava conversando, quem é que me falou de um evento que aconteceu no Mendes, que todo ano acontece, que o já Congresso. O CBCD você que me comentou e que eu desconheci de que vem gente do Brasil inteiro, né? Vem, Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. Você que me comentou isso. Eu fiquei surpreso, porque às vezes você não tem conhecimento, né? E até para troca de informação é interessante. É muito. E o que era interessante lá é que quem não quisesse ver, porque existia um valor para pagar as palestras, tinha algumas palestras gratuitas e tinham a própria feira para visitar. Lógico. Então algumas pessoas foram visitar a feira, fizeram contatos. Troca de informação. Gente do Brasil inteiro. Legal. Na área de gestão de pessoas, de RH. Gestão de pessoas. Muito, esse é o segredo do negócio. E aí, falando nisso, eu tenho um programa. Tem um programa. Vamos falar? Talentos em Foco. Hoje à noite, às 21h. Ah, que legal, às 9 da noite. Hoje tem programa inédito ainda. Vamos falar, o tema vai ser o Ari, que veio. Grande Ari Brito. Ari Brito. E o tema foi endomarketing. Muito legal. Endomarketing é o trabalho de divulgação para os próprios funcionários, para a própria equipe, né, das coisas da empresa, das comunicações internas. E ele dá uns toques muito interessantes, porque ele é publicitário, especialista nisso. E a gente bateu um papo sobre esse tema que foi bem... Já foi gravado, né? Foi bem interessante, vale a pena. Hoje às 21h, aqui na TV Com. TV Com. Deixa eu só falar um negócio. O pessoal aqui me lembrou um negócio. Ó, tem uma atividade que você está devendo para os seus funcionários, viu? Qual é a atividade? É um passeio, lembra daquele dia? Do parque. Vamos do parque. Um passeio no parquinho, vamos? Vamos, lá no Hopi Hari. Foi o trabalho de integração da equipe. O Paulo que deu essa sugestão. Vamos fazer? Vamos lá. Eu vou junto. Vai, ótimo. Até porque a gente tá falando brincando que é o parque, mas não deixa de ser quando bem planejada, né? É uma atividade boa, falando sério, né? Uma atividade boa de integração da equipe, de motivação. Vou falar pra Thaís Argentina. Eles gostaram da ideia. Não, vou falar pra Thaís Argentina organizar. A gente põe uma coleirinha em cada um pra não perder, né? É, claro. Senão vai acontecer o que aconteceu no Guarujá, que o ônibus veio embora e largou o camarada lá no Hopi Hari. Não pode acontecer. Paulo, a gente vai se falar, mas de qualquer maneira, nas câmeras, um bom Natal pra você, um bom ano novo, viu? Pra você também, obrigado. Muita paz aí, muita força em 2014. O Paulo tá na nossa vinheta de 2014? Tá, né? Muito rapidinho bom. Lá. Rapidinho, mas tá. Confira. Muito legal. Mas ele falou. Tá uma briga nesse negócio na vinheta. Nós vamos começar a vender participação na vinheta, viu? Que todo mundo quer aparecer. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h30 da tarde. Quero lembrar que na segunda-feira eu vou estar ao vivo aqui com o Dr. Marcos Alonso Garcia, vai falar de oftalmologia. E no dia 24, fatalmente, nós estaremos aqui ao vivo também levando informação para os nossos telespectadores. Muito obrigado pela audiência, uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.